As plantas aquáticas são denominadas macrófitas aquáticas, que na verdade são plantas terrestres que evoluíram para sobreviver imersas. Possivelmente seu ambiente natural foi alagado com o passar dos anos, e por esses motivos que não é qualquer planta que pode ser imergida na água. Existem algumas exceções, que são as plantas que aguentam longos períodos imergidos, como o caso do lírio da paz e a planta jiboia. Elas devem aguentar no máximo uns 6 meses e depois morrem. Acredito que ela tem esta habilidade para sobreviver a períodos de alagamento, e aí muita gente insiste que são plantas aquáticas, e não são. Um caso parecido acontece com a planta violácea, que é uma planta vendida como aquática, porém se ela não estiver pelo menos a metade imersa, ela não consegue sobreviver. Bem, seguindo estes exemplos, vamos ver alguns tipos de plantas que existem. As plantas aquáticas são as que vivem totalmente imersas. Dentre elas temos as que precisam de iluminação forte e as que não precisam. Algumas delas crescem tantos que podem até imergir. Aí a metade que está para fora mudam suas folhas para se adaptar ao ar e não à água. Mas nem todas as plantas têm esta habilidade. As que possuem esta habilidade podem ser cultivadas no meio terrestre. E isso é uma coisa muito usada pelos criadores para cortar custos, pois uma planta imersa é mais fácil de se nutrir e cuidar. Aqui temos as plantas aquáticas de folhas imersas, que necessitam que suas folhas fiquem imersas para viver bem. Geralmente essas plantas aguentam sim ficar totalmente imersas, mas sua plenitude depende em que suas folhas chegam à superfície. Neste caso foi destacada a planta ninféia, plantas que geram flores belas ao emergir. As plantas flutuantes são as que flutuam na água. Elas precisam ter suas folhas imersas. Geralmente essas plantas não vão bem em aquários, pois precisam de uma iluminação bem forte, a luz diretamente do sol. Elas retiram seus nutrientes da água através de suas raízes, mas também podem retirar nutrientes do ar através de suas folhas. Temos as plantas marginais, que são as plantas aquáticas de águas rasas, e assim metade delas ficam imersas. Algumas delas são plantas aquáticas adaptadas, por isso aceitam os dois ambientes, mas muitas delas não aceitam imersão total. Por último, temos as plantas palustres, que geralmente habitam as orlas, o entorno dos lagos. São plantas que gostam de regiões bem úmidas e pantanosas. Elas no máximo aceitam só suas raízes imersas. A maioria delas sobrevivem a pequenos períodos imersos, períodos de alagamentos, mas não podem ser imergidas por muito tempo. Claro que temos exceções, pois também temos casos de plantas aquáticas que podem estar ali adaptadas ao meio terrestre como plantas palustres. Também existem espécies que podem habitar todos estes meios. Existem aquários chamados de paludário, que utilizam dessas informações para criar plantas imersas e imersas. Mas geralmente quando se falamos de aquário plantado, estamos falando de aquários usando somente plantas imersas mesmo. As plantas aquáticas, as totalmente imersas, necessitam de cuidados especiais, pois dentro da coluna d'água a oferta de nutrientes é mais difícil de chegar à planta, principalmente o CO2, que está disponível à vontade no ar, mas dentro da água é bem limitado. Sendo assim, temos que fertilizar substrato fértil, fertilizante líquido e CO2. Em aquários, além disso, a iluminação também precisa ser de qualidade, pois ela simula o sol e, sendo assim, as plantas conseguem se alimentar. Este processo é chamado de fotossíntese. Tanto a iluminação quanto a fertilização vai de acordo com a necessidade da sua planta. Plantas de sombra geralmente necessitam de menos nutrientes e menos investimento, e por isso são as mais procuradas. Mas pesquise bem sobre a espécie escolhida antes de comprar. Para quem está começando, eu indico para que invista em lâmpadas de qualidade, uma lâmpada que tem em média de 30 a 60 lumens por litro.
porque assim você consegue ter plantas low-tech e plantas intermediárias, que são plantas que já pedem iluminação de qualidade, mas muitas vezes dispensa o uso de substrato fértil. Se por acaso você quiser conhecer mais um pouco sobre aquários plantados, eu tenho um vídeo aqui que introduz neste universo. Por enquanto é isso, muito obrigado e até a próxima.